aula de hoje nós vamos temos esse plano, né, falando sobre condução elétrica. Inicialmente, rapidamente, falar sobre estudo de bandas e sólidos. Vamos conceituar a corrente elétrica, densidade de corrente, lei de Ohm. Princípio da conservação da carga, algo que a gente falou anteriormente, mas que agora a gente vai fazer um modelamento matemático desse princípio. Intercâmbio de energia, que pode levar à dissipação, né, ou ganho. E, finalmente, ele vai ver como é que é o formalismo de solução de problemas de valores de fronteira em meios condutores. Bom, é claro que o que a gente vai falar aqui hoje vale tanto para sólidos, né, como para soluções iônicas, onde você tem cargas livres, ou gases ionizados. Né? Em sólidos, você tem condutores, semicondutores. Né? Em condutores, predominantemente, você tem movimento de elétrons, né, na banda de condução, e em semicondutores, você tem movimento de elétrons na banda de condução e de elétrons fazendo saltos na banda de valência, né, que a gente chama de lacuna. Né? Okay? Bom, no caso de sólidos especificamente, é interessante ver como é que se forma essa estrutura de bandas de energia que permite que você tenha elétrons praticamente livres, né, no material. Se você tem um átomo isolado, você tem aí uma estrutura de níveis discretos de energia, né? E à medida que você aproxima os átomos, você começa a formar subdivisões desses níveis de energias, né? E você começa a formar faixas com níveis discretos, com separações entre essas faixas. Né? E à medida que você bota mais e mais átomos para formar um sólido, você vai ter agora bandas de energia, com as energias são tão próximas, os níveis de energia, que você forma bandas praticamente contínuas. Né? E essas bandas são separadas por regiões em que você não tem níveis de energia, você não tem níveis de energia permitidos. O que diferencia os materiais sólidos em geral é a separação entre a banda de condução, né, e a banda de condução e a banda de valência, que os elétrons têm energia menor. Né? Então, se essa energia de separação, energia de gap, é razoavelmente grande em relação à energia térmica, para você promover alguma transição de energia, os elétrons podem adquirir energia termicamente e tentar chegar na banda de condução, mas com uma energia muito grande, de separação muito grande, isso não acontece. À medida que você tem outros tipos de materiais, alguns deles têm um valor de energia de gap menor. Alguns elétrons que estão na parte superior da banda de valência podem, por processos térmicos, adquirir energia térmica e ficar na banda de condução, parte dela, e quando eles estão numa banda de energia mais alta, eles podem se mover sob a ação de um campo elétrico. Né? Finalmente, os materiais... Então, isso aqui seria mais ou menos classificado como nesse primeiro, isolante, segundo, semicondutor, e nos condutores, em geral, o topo da banda de valência, né? As bandas se superpõem, né? E você tem o topo da banda de valência, às vezes, com energia maior do que o fundo da banda de condução. Então, os elétrons praticamente estão livres para se mover sob a ação de um campo. Né? É isso que nós temos. E esse é o contexto que são para esses materiais e também soluções iônicas ou sólidos.
desculpe, ou gases ionizados, que a gente vai dedicar esse capítulo. Então, o processo fundamental é o movimento de carga, né? A gente tem aí, então, vamos conceituar o que vem a ser corrente elétrica. E uma outra grandeza importante na teoria eletromagnética é a densidade de corrente. Então, se você tem um sólido, seção transversal sigma, né? Se a quantidade de carga que atravessa a seção transversal no tempo dt é dq, então a corrente instantânea é dada por essa expressão I igual a dq dt. E é isso que a gente chama de corrente elétrica, né? Então, nós temos aí a unidade física da corrente é coulomb por segundo, define a unidade SI, ampere, né? Bom, corrente elétrica é uma grandeza escalar, né? Isso aqui é escalar, e nós não temos informação de como é o movimento de carga, né, em pontos do material. Para isso, a gente precisa de uma grandeza pontual, que seria a densidade de corrente elétrica, que ela vai fornecer informação de direção, sentido do fluxo de cargas e a intensidade, ou seja, quanto maior a densidade de portadores, quadrada a velocidade, maior a intensidade dessa corrente, né? Bom, para a gente poder definir esse parâmetro, vamos inicialmente assumir que você tem todos os portadores de carga no material com a mesma característica, né? São idênticos. Então, as cargas todas têm a mesma carga Q, todos os portadores têm a mesma velocidade U e a densidade desses portadores é N, né? Então, nós temos aí que vamos fazer uma construção geométrica em que a gente vai fazer um volume diferencial, né, em que uma dessas arestas do volume, esse paralelepípedo aí, oblíquo, né, que a gente está vendo aí, esse paralelepípedo, ele tem uma aresta alinhada com o vetor velocidade, né? E a gente constrói um paralelepípedo que corresponde à quantidade de carga que entra de um lado do paralelepípedo e sai do outro, num tempo ΔT. Então, isso corresponderia a um comprimento U ΔT, e essa aresta está alinhada, né, nessa direção desse vetor velocidade. Nós temos aqui uma área transversal ΔΣ, né, que seria o produto dessa largura W com esse comprimento L, né? E essa construção é feita de forma que a gente evite que as cargas atravessem outras paredes, né? Por isso que a gente alinhou corretamente, adequadamente. Então, a única parede que é atravessada é essa parede inclinada aqui, e a de entrada e a de saída, né? Muito bem. Com isso, eu posso calcular a quantidade de carga que passa nessa área no tempo ΔT, né? Basta calcular a quantidade de carga que está aqui dentro, eu sei a densidade, né? Então, dá para calcular. Muito bem. A densidade de carga, né, é N cargas por unidade de volume, vezes que é a carga de cada elemento. O volume desse paralelepípedo é a área, é essa área, né? Vezes a profundidade W, né? Essa área aqui, ela é simplesmente a altura vezes o comprimento, né? Então, nós temos aí que o volume, né, vamos calcular aqui separado, ΔV é igual a W, que é a profundidade, H vezes L. Esse é o volume, né? Bom, não é W vezes H vezes L, não. Deixa eu ver aqui.
Aliás, H vezes U delta T. Não é vezes L, né? H vezes U delta T. Esse é o volume. A carga no volume delta Q é a densidade de cargas, vezes esse volume aqui, que vai dar WHU delta T. Por sua vez, essa área vale W vezes L, né? E, por sua vez, o L, né? Cosseno de H igual a L cosseno de θ, né? H igual a L cosseno de θ. Então, isso aqui é L cosseno de θ. Então, nós temos aí que ΔQ é NQ WL, né? O ΔT cosseno de θ. Então, nós temos aí que WL, se a gente olhar para a figurinha, né? W vezes L é essa área delta sigma. Então, nós temos aí que isso aqui é delta sigma. O que nós temos, então, né? Se eu fizer delta aqui, delta T é a quantidade de corrente que passa naquela área diferencial de sigma, né? Eu chamei de sigma, não é delta sigma. Deixa eu ver aqui. É d sigma, não é delta sigma, não. Então, isso aqui é d sigma. D sigma, né? Então, nós temos aí que DI é igual a razão delta Q. Delta T vai dar NQ, U, que está aqui, d sigma, cosseno de θ. E olhando aqui a construção, U está aqui, d sigma vetor, né? O vetor d sigma. Deixa eu apagar isso aqui tudinho, peraí. O vetor d sigma e U formam um ângulo θ. Então, o produto escalar de U com delta d sigma, né? Dá U d sigma cosseno de θ. Ou seja, isso aqui nada mais é que o produto escalar com d sigma, né? E aí você tem, então, a quantidade de corrente que passa naquela área vai ser NQ, U escalar d sigma. Esse é o resultado que se obtém quando você tem todos os portadores, uma situação um pouco irreal, né? Todos os portadores idênticos, né? Foi isso que a gente falou aqui, tá certo? Características idênticas, né? Muito bem. Bom, como essa situação não é muito real, a gente vai ser mais realista. Vamos admitir que você tem grupos distintos de portadores, né? Ou seja, digamos que nós temos K grupos enumerados, né, de 1 até K, maiúsculo. O késimo grupo tem como característica uma densidade de portadores NK, carga, digamos que todos os grupos têm a mesma carga aqui, depois a gente vai ver o que acontece se mudar isso, e cada grupo tem a mesma velocidade, o K. Né? Então, como é que fica a corrente? Ora, agora a gente vai calcular a corrente do késimo grupo, a gente vai simplesmente mudar essa expressão aqui para DI do késimo grupo, né? Vai ser a densidade do késimo grupo, NK, que velocidade do késimo grupo, que é o K, escalar d sigma. E o que ele vai fazer é somar, né, nos grupos, né? Então, você vai ter que DI, que é a soma em K, na soma, quem aparece no somatório é NK e o K. A carga sai e d sigma sai. Você fica aí com DI, que é a corrente total, soma de DK,
é igual a, olhando para a expressão, né? Aqui, ó. Sai o Q, sai o D sigma, fica só dentro da soma NK/K, né? Vai ficar Q soma em K, NK/K, e o sigma produto escalar, né? Isso aqui é um vetor D sigma. Ora, a pergunta é o que é isso aqui, né? Ora, se você tem K grupos, cada grupo contribui com uma fração da quantidade total, né? NK sobre N, em que N é a densidade total de portadores livres, indistintamente, né? É dado para essa expressão? Então, eu poderia definir uma velocidade média de portadores, fazendo uma média ponderada, né? Cada grupo contribuindo com essa fração, eu teria aqui soma K igual a TK, da fração que é NK sobre N, o K. Como N não depende de K, então isso aqui vai dar NV igual a soma de NK, o K. Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? A gente sai da particularidade das propriedades do grupo, que são a densidade daquele grupo, velocidade dos portadores daquele grupo, e fala em coisas médias, né? É a densidade total de portadores livres e velocidade média. Ou seja, a soma que aparece na nossa formulazinha simplesmente é a densidade total, que é algo tangível, vezes a velocidade média. E aí nós temos a expressão final, né? Que é a corrente DI é Q vezes NV vezes produto escalar com D sigma. Ou seja, essa é a expressão que a gente obtém aqui, né? Ou seja, a gente mostra que o DI é um produto escalar de uma densidade, um vetor J, com um vetor área diferencial. Esse vetor J é chamado de densidade de corrente. Ele é dado pela densidade de carga vezes a velocidade média. Velocidade média eu acabei de mostrar, que dessa expressão aqui. Aqui está a densidade total. E a densidade de corrente é medida em ampere por metro quadrado, né? E o que nós temos aí de interessante, olhando para a expressão para a densidade de corrente, que é essa quantidade aqui, né? Colinear com V, e o sentido depende do sinal de Q. Se Q é positivo, então essas quantidades têm o mesmo sentido. Se Q for negativo, tem sentidos opostos, né? O V e o J, certo? Então, chegamos na definição da densidade de corrente, né? Se a distribuição é contínua, né? Então, NQ você pode chamar de uma densidade de carga ρ, né? E com isso você tem aí a densidade de corrente igual a ρ vezes V. Essa expressão vale para qualquer situação, não obrigatoriamente para sólido, não fizemos nenhuma restrição, né? Tanto para sólidos como para soluções iônicas ou gases ionizados. Ou seja, sabendo a densidade de corrente, né? Sabendo a densidade de corrente, nós temos aí, se eu tenho corrente fluindo num sólido, né? Então, a corrente que flui no elemento de área é DI, né? Igual a densidade de corrente D sigma, e você calcula a corrente que flui em toda a área, né? Simplesmente integrando na superfície. É assim que a gente calcula a corrente, dada a densidade de corrente. Vamos fazer um exemplo, né?
Só para ver como é que calcula a corrente a partir da densidade, né? O que a gente precisa se acostumar a fazer de vez em quando. Ele tem distribuições de corrente que são variáveis. Assumir que você tem um sistema de coordenadas cilíndricas, corrente flua no sentido de Z, né? Dada por essa expressão. Então, a densidade de corrente é dada por um valor variável, né? Na origem, por exemplo, a densidade é 0. Em R igual a ela, vale máxima, vale de J0, né? Então, se você tem aí essa expressão para o J, né? J0 é R sobre A Z. Então, se você olhar, a corrente que flui nessa transversalmente, né, nesse sólido de raio A, a gente vai ter que J igual a, aliás, a corrente I, integral de superfície, né, de J d sigma. D sigma, por sua vez, também está no sentido de Z, e vale R dr dφ, né? Ou seja, olhando aqui o círculo, né? A mediária vai dar um dr e R dφ. Então, J d sigma vai dar J0 sobre A, R2 dr dφ, integral na seção transversal, integral de 0 a 2π de dφ, integral de 0 a A de R2 dr, isso aqui vai dar R3 sobre 3, né? De 0 a A, que dá A3 sobre 3, isso aqui dá 2π, e você tem um cálculo da corrente. 2π A2 J0 sobre 3 amperes, né? Esse é o resultado. Ok? Bom, existem algumas situações em que o volume praticamente se transforma ou numa superfície, né? Você pode ter, por exemplo, o caso mais, que não está aí na nota de aula, mas eu vou rapidamente comentar, né? Aí você não precisa falar nem mais em densidade, né? Se você fala em densidade, se você tem um fio bem fino, né? Que a seção transversal é praticamente nula, né? Então você não precisa falar mais em densidade, né? A corrente ela flui no sentido do fio, né? Ou seja, ela vai se fluir no sentido do fio. Então não precisa nem falar em densidade aqui, basta falar em corrente e em falar em a natureza vetorial está no próprio elemento dl, né? Então aparece a grandeza ser corrente e elemento de comprimento. A gente vai ver isso em magnetismo, né? Não agora. Então, quando você tem fios, tá certo? Não precisa falar em densidade corrente, é desnecessário. Mas, às vezes, você tem situações em que o volume ele é praticamente uma superfície. A gente tem que tomar as precauções para definir uma outra grandeza chamada densidade de corrente superficial, né? Ou seja, se a espessura do material, né, é pequena, então, se eu quisesse calcular a corrente que flui, por exemplo, né, suponha que você tenha a corrente fluindo com densidade J volumétrica, né, densidade de corrente tradicional, J per metro quadrado, e eu quero calcular a corrente que flui através dessa área, cuja normal é N, né? Então, aqui está o J. Então, o cálculo daria a quantidade de corrente que atravessa essa áreazinha aqui, seria J, esse elemento de área, a área T, dl vezes T, né? O elemento de área J, dlt, que está aqui, né? dlt vezes N. Então, seria esse para o escalar que a gente faria, né? J
produto escalar com ds, que é o produto dessas três coisas, d sigma, né? D sigma, esse produto é isso, com isso e com isso. Tá? Então, essa grandeza, à medida que T diminui, né? No limite, posso ter um limite, né? Isso vai me dar o que a gente chama de a densidade de corrente superficial, ampere por metro, vai ser chamada de K, certo? Então, quando você tem uma folha, né, que a corrente flui na superfície com a densidade de corrente superficial K, você calcula a corrente que flui no caminho que vai de A até B, caminho C, né, simplesmente calculando o produto escalar do K com a normal ao caminho, e dl é o elemento escalar de comprimento ao longo do caminho, certo? Então, observe que a normal é ortogonal ao segmento dl. Então, é assim que a gente calcula corrente quando a gente fala aí de corrente de superfície, né? Então, não precisa falar em J ampere por metro quadrado, né? A gente fala aí em uma corrente de superfície com densidade de K ampere por metro. Tá? Fazendo um exemplozinho. Suponha que eu tenho uma esfera e que a corrente flua na superfície da esfera com densidade K, dada por essa função. Uma corrente azimutal, a gente vai ver que isso pode acontecer quando analisar magnetização, né, campo magnético, a gente vai ver que essas coisas podem ocorrer, certo? Uma corrente que tem esse tipo de comportamento, né, seno de θ, certo? Então, qual é a corrente que atravessa este segmento C' aqui? Ora, a corrente que atravessa esse segmento é a mesma que atravessa esse segmento regular aqui, que é um segmento, né, sob a esfera. Essa corrente é a mesma que atravessa IC. Então, basta calcular o quê? Usando o nosso formalismo, a densidade de corrente dada, N é essa normal aqui, ó, e dl é esse elemento aqui. Né? Ou seja, N é o vetor azimutal, φ, o versor azimutal, dl é um elemento de comprimento ao longo do aθ em esféricas, que é raio da esfera dθ. Né? Então, se você faz esse produto escalar, vai dar o quê, né? Você vai ter aí N igual a φ, K igual a K0 seno θφ, K escalar φ vai dar K0 seno θ, a φ com a φ dá 1. Então, você tem a integral, e o dl aqui, dl é a dθ, né? Então, é essa integral que a gente calcula, né? A corrente IC' é igual à corrente IC, que vai ser K0, A, de cima para baixo, K0A, integral de 0 a π, seno θ dθ. Observe que isso aqui, né, é ampere por metro vezes metro, né, que dá ampere. Isso aqui dá cosseno, né, menos cosseno, que é igual a cosseno de π até 0, que é igual a 2. Então, você fica com 2K0A, que é o resultado que a gente tem aqui. Nosso resultado, né? A gente obteve, tá certo? Muito bem. Então, conceituamos aí densidade de corrente superficial. Vamos agora passar, né, para saber o que acontece quando portadores de carga em um sólido estão sob a ação de um campo elétrico. Né? Bom, inicialmente, suponha que você tem
portadores livres, geralmente elétrons num sólido, né? Você tem a rede cristalina, né, os íons, tá certo? O que acontece? Bom, um portador, ele sofre repulsão ou atração, dependendo do sinal dos íons, né, da carga elétrica dos íons. Então, ele vai se desviando, né, ao longo de uma trajetória que mais parece que esse portador está sofrendo colisões, né? Então, é isso que assim que a gente modela esse sistema. Então, existe aí um livre caminho médio entre colisões, e esse livre caminho médio dura um tempo médio, né, entre colisões tal C. São essas colisões, tá certo, que fazem com que o material aqueça, né, quando você passa uma corrente do material, né? Então, nós temos aí o tempo de colisão, e é com isso que a gente vai tentar determinar como seria, né, a velocidade média de portadores, porque a velocidade média é um parâmetro importante para determinar a densidade de corrente, né? Ou seja, sabendo a velocidade média, eu obtenho densidade de corrente. A questão é, se eu aplicar um campo E, como a velocidade média e, por conseguinte, a densidade de corrente é afetada, né? Então, vamos inicialmente considerar na ausência de um campo. É de se esperar que a velocidade média, se ela originalmente tem um valor inicial, depois de algum tempo, se o sistema está isolado, né, no equilíbrio, essa velocidade tenda a zero. Né? Depois de um tempo muito grande, né, um tempo muito maior do que o tempo entre colisões. Né? À medida que o tempo passa, se você deixar o sistema no estado inicial, ele vai atingir o equilíbrio. Na média, a velocidade, o vetor, a velocidade, que é a soma vetorial, dá zero. Ora, é de se esperar que essa queda, né, sistema de muitas partículas, todo sistema, ele vai decair exponencialmente. Essa queda é uma queda gradual, tipicamente exponencial. Então, é de se esperar que a resposta do sistema na ausência de estímulo seja uma velocidade média que varia da forma, a velocidade inicial, exponencial de menos t, e a constante de tempo é algo que tem a ver com o tempo de colisão. Né? Isso aqui faz perfeito sentido. Se t muito maior do que tal c, essa quantidade vai para zero. Então, esse é o modelo. Né? Ora, essa equação, essa fórmula, né, na verdade, implica que a velocidade satisfaz uma equação diferencial. Né? A equação da exponencial, né? A taxa de variação da velocidade é proporcional à velocidade com o sinal oposto, ou seja, essa equação diferencial, basta jogar essa expressão aqui e observar que isso vai funcionar. Né? Muito bem. Qual o significado físico dessa equação aqui? Essa é uma equação diferencial, né, que governa o transporte na ausência de estímulo externo. Né? Ora, considere que você tem aí um pedaço ΔV do material, cuja posição seja x, num tempo dt. O deslocamento do centroide desse volume é dx. Tá? Nesse volume, nós temos uma quantidade de material, portadores livres, cuja massa total é ΔM e a carga total é ΔQ. Né? Ora, dVdt é a velocidade do centroide, a velocidade média varia, né? Que nós temos aqui nessa equação. É dVdt. E dVdt é o quê? É a taxa de variação, né? V é igual a dx dt, que está aqui, né? V é dx dt.
né? Ou seja, dVdt nada mais é do que derivada segunda do centroide, né? Daquele volume, certo? Então, nossa equação diferencial nada mais é do que a segunda derivada de x, passando isso para o segundo membro, vai ficar menos 1 sobre tal c vezes v. Né? Se eu multiplicar ambos os membros dessa equação por ΔM, eu obtenho esse resultado aqui. Né? ΔM vezes a taxa de variação, segunda derivada do x, é proporcional a v com sinal oposto. Isso, na realidade, é a segunda lei de Newton. Né? Massa aplicada ao volume ΔV. Massa vezes aceleração é a força que atua no volume. Que força é essa? Essa força aqui, que é proporcional à velocidade e se opõe ao movimento dos portadores. Né? Essa força, na realidade, é a conhecida, né? Uma força que é proporcional à velocidade e oposta à velocidade é chamada de força viscosa. A força de atrito, toda força de atrito é irreversível, né? Ela não pode ser devolvida, a energia gasta nesse processo não pode ser devolvida. Então, nós temos aí perda, né, de energia. Então, este é o processo, né? Ou seja, resumindo, massa do volume vezes a taxa de variação do centroide do volume, né, aquele volume de carga livre, é menos a massa sobre tal C vezes a velocidade média. Né? O que acontece agora, se eu tenho agora o meu centroide e aplico aí um campo elétrico, né? Então, existe uma força adicional que é a carga vezes o campo. Então, eu tenho que mudar meu modelo para dizer que a lei de Newton, ou seja, massa vezes aceleração, passa a ser a força que já tinha antes mais a força elétrica. Então, essa é a resposta do centroide ou da velocidade média do material, dos portadores livres, né, sob a ação de um campo. Sem campo, isso aqui dá zero, então você tem decaimento. Com campo, alguma coisa vai acontecer. Ora, se isso aqui é ΔM, é porque a densidade de portadores sendo N, a massa de cada portador sendo M, né? Aqui também N vezes M. E aqui você tem N vezes Q. Então, se eu jogo isso na equação, o que acontece? D2x, dt2, passando para lá agora, isso aqui vai ficar mais, dividindo por ΔM, né? Então, isso aqui desaparece. E a razão fica N cancela, Q sobre M vezes E. Bom, essa é a equação que governa a resposta do sistema à aplicação de um campo elétrico. O sistema agora está estimulado por um campo elétrico. Se é igual a zero, a tendência é de V0 para zero, com E diferente de zero, a gente vai agora analisar a solução dessa equação. Ora, a solução dessa equação é fácil resolver, basta... Eu recomendo que vocês façam essa continha, né? Se a velocidade inicial é V0, então a solução da equação é um termo independente do tempo, mais um termo que decai com o tempo, desaparece
um tempo muito maior do que tal C. Né? Então, observe bem essa relação, tá certo? Suponha que, de fato, existisse uma velocidade V0. Né? Depois de muito tempo, a velocidade se alinha com a direção do campo aplicado, velocidade média. Né? Mesmo que, inicialmente, isso não seja verdade. Né? Vou fazer aqui uma ilustração, tá certo? Por exemplo, suponha que a velocidade inicial seja gigantesca, V0. Né? E você aplica um campo elétrico pequenininho, né? Bem pequenininho no material, Estou representando ele como sendo algo muito fraco, tá certo? Um campinho de nada aqui. Depois de ter muito maior que tal C, o que acontece? A velocidade final, prevista para essa especificação, esse termo aqui desaparece, né? E sobra o termo que é proporcional ao campo elétrico, ou seja, depois de algum tempo a velocidade vai se orientar na direção do campo aplicado. Quanto tempo leva esse processo? Ora, se a gente olhar aqui direitinho, né? Para um tempo de relaxação, um tempo de colisão, né? Tal C, você já tem 63% do valor final da velocidade. Depois de alguns tempos, tempo de colisão, a velocidade atinge seu valor final, que é dado por esse fator, né? Que tal C é sobre M, né? Ora, a situação mais real é aquela de equilíbrio térmico, né? Você tem um material que está isolado, sozinho, a velocidade inicial média já é 0, né? Então, quando você aplica um campo, então esse termo aqui, V0, não existe, né? Você combina esses dois termos, você fica com esse resultado aqui. Então, na prática, né, esse tempo de colisão é um tempo muito curto, né? Se você tem um tempo muito maior que o tempo de colisão, esse termo aqui vai desaparecer, você tem que a velocidade média atinge um valor estacionário, um valor de regime permanente, né? Esse aqui é o transitório, que ele vai embora. Quando o transitório vai embora, você fica com a velocidade final, que demora muito pouco tempo, ele vai estimar esse tempo já. Né? Ou seja, na prática, essa velocidade média, também chamada de velocidade arrastamento, né? Ela é relacionada ao campo aplicado por essa relação. Ora, uma vez que NQ vezes V é a densidade corrente, isso quer dizer que a densidade corrente é proporcional ao campo aplicado. Aqui aparece um parâmetro chamado a condutividade elétrica, jogando NQ vezes Q, vai dar NQ2 tal C sobre M. Né? Essa expressão é importante, né? E não é difícil memorizá-la. Né? Ela tem total sentido. Certo? Então, quanto maior a condutividade, mais fácil você fazer transporte no material. Bons condutores vão ter alta condutividade. Né? Então, o que essa expressão nos diz? Diz que a condutividade vai ser tanto maior quanto maior a densidade de portadores livres. Nos diz que a condutividade é uma quantidade positiva, porque é quadrado da carga. Nos diz que quanto maior o tempo de colisão, ou seja, se for demorado o processo, o tempo entre colisões, maior a condutividade. E nos diz também que se você tem cargas com massa grande, massa alta, né? Massa grande, então a condutividade é pequena, porque a inércia é maior. Né? Por exemplo, um íon pesado sob ação no campo é diferente de um íon leve, ou uma carga, um elétron sob ação no campo. Né? Por exemplo, suponha que você tem aí uma mistura binária de portadores, ou seja, dois tipos de portadores
É claro que nós temos a velocidade dos grupos, né, mas, na média, um tipo vai ter uma velocidade média e outro tipo vai ter outra velocidade média. Então, a condutividade é simplesmente a soma desses portadores. Se você tem um grupo que todos têm a densidade média é N+, né, e a carga Q+, que pode ter íons, né, com excesso ou deficiência de 2 elétrons, por exemplo, né, e o tempo de colisão é tal mais e a massa é M+, o processo é totalmente aditivo, né? É a soma das contribuições dos dois, da mistura binária, né? Por exemplo, em semicondutores, você tem aqui elétrons e do lado de cá lacunas, cada um com a sua propriedade. A condutividade dá para essa soma que aparece lá na física dos semicondutores, né? Bom, passamos agora para o terceiro tópico da aula. Entre 1924 e 1826, este senhor, né, Georg Simon Ohm, fez um conjunto de experimentos tentando determinar a relação entre tensão e corrente, né, em materiais com diferentes propriedades e tamanhos e caracterizados todos com a mesma seção transversal, com seção transversal uniforme, tamanhos, comprimentos variados e tamanhos de seção transversal variados. E duas coisas foram obtidas por Ohm, né? Uma delas foi que a tensão aplicada é proporcional à corrente, né? Essa constante de proporcionalidade, chamada de resistência elétrica, ele vai usar a letra Z e não R, né, como é usado em muitos lugares, porque R para a gente é coordenadas esféricas, a gente não quer misturar as coisas. Então, o que ele mostrou também é que, bom, primeiro que a tensão proporciona a corrente, quanto maior a resistência, né, para uma dada tensão menor a corrente, porque se você olhar essa expressão, a corrente é sempre V sobre Z, né? Aplicou uma dada tensão fixa, quanto maior Z, menor a corrente que flui. Por isso que se chama resistência, né? E mostrou também que a resistência elétrica era proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, com a constante de proporcionalidade definida pela resistividade do material. Quanto maior a resistividade, maior a resistência, né? A resistência elétrica. Estou aqui parando porque está soltando aqui o microfone. Tentando controlar aqui. Só um minutinho. Então, resistência elétrica. A resistividade, né? Elétrica é o kappa, letra grega, não é K, é kappa, essa letra. Resistência elétrica medida em ohms e resistividade medida em ohm e metro, né? Bom, quais são as implicações da lei de Ohm, né? Se for correlacionar essa lei experimental com nossa teoria eletromagnética, né? Vamos aplicar a lei de Ohm, tá certo? Para um elemento diferencial, comprimentozinho delta minúsculo L, seção transversal delta maiúsculo L, quer dizer que a corrente que flui essa área delta maiúsculo L, delta maiúsculo I, né? Potencial aplicado no ponto A, FA, e no ponto B, FB, então quer dizer que tem um campo que vai, digamos que FA é maior que FB, então o campo está dirigido no sentido de delta I, né? Que está o campo elétrico. Nós sabemos como essas coisas são diferenciais. Diferença de potencial é vezes delta L. Corrente que flui é J delta sigma, né? Ou seja, essa seção é tão pequena
que a corrente, o J está dirigido ao longo, né? Ao longo do comprimento ΔL, né? Então, o que nós temos aí? Lei de Ohm é ΔL igual a Z, né? Que é kappa L. L não, desculpe. Kappa ΔL kappa ΔL sobre delta sigma, né? Vezes J delta sigma, então isso aqui vai cancelar. Esse ΔL cancela com esse ΔL e obtém-se uma relação simples. E igual a kappa J, obtido experimentalmente. Ou seja, a lei de Ohm implica uma relação pontual que diz que E é proporcional a J, através da constante de proporcionalidade, que é a resistividade elétrica. Isso é o resultado experimental. Por outro lado, nós obtivemos, no nosso modelo microscópico, que a gente acabou de fazer, que J é sigma E. Sigma é a condutividade. Ora, então, as coisas batem, né? Ou seja, a resistividade e a condutividade são relacionadas, né? Uma é o inverso da outra, né? Então, a lei de Ohm experimental é explicada pelo modelo microscópico, né? Ou vice-versa, a relação experimental explica o modelo, né, microscópico, certo? Ela mostra experimentalmente que é verdade. Então, aqui está uma tabela de resistividades e condutividades de alguns materiais. É importante observar esses números, né? Condutividade é 1 metro menos 1 e resistividade é 1 metro, né? Então, você tem aí bons condutores, né? Eu estou botando alguns aqui que são importantes: alumínio, cobre, ouro, né? Os mais que têm melhores condutividade, prata. Tem outros materiais aqui: ferro, paládio, platina. Tem o silício, que não é condutor, é um isolante, quando não dopado, né? E observe a ordem de grandeza, né? Condutividade alta é 10 a sétima, ou quase 10 oitavos, né? Observe o cobre, né? 5,8. Observe a prata, que é a melhor condutividade entre todos os outros. Isso aqui é 10 a sétima, esse resultado aqui, né? 9 vezes 10 a sexta, 10 a sétima. Então, essas condutividades são menores, né? O ferro, né? Também, mesma ordem de grandeza. E para vocês observarem que o silício tem 4 ordens de grandeza abaixo dos condutores, os bons condutores. Então, observe, né? O melhor condutor não é ouro, né? Mas sim a prata, né? O problema da prata é que ela sofre deterioração com a atmosfera em presença de enxofre e ozônio. Então, a prata escurece e pode perder características, né? Observe também que cobre é melhor do que ouro dentro da condutividade, mas também mesmo problema, oxidação, né? Oxidação do cobre é que impede. O ouro mantém suas propriedades, né? Resistividades, pequenas resistividades são da ordem 10 a menos 8. Bons condutores, né? E você tem aí o silício em contrapartida, tem a resistividade maior, né? 5 ordens de grandeza aproximadamente, né? 4 a 5 ordens de grandeza, né? Ok? Bom, se o meio é linear, ele pode ser tanto isotrópico quanto anisotrópico. Se for isotrópico, a relação entre J e E se transforma, né? A proporcionalidade é em todas as direções, a mesma relação, com um único parâmetro sigma. E se for anisotrópico, a relação se torna matricial. Agora você tem J um vetor coluna 3 por 1, um vetor coluna 3 por 1, e sigma você precisa definir uma forma, um tensor condutividade, né?
Existem muitos materiais interessantes que têm condutividade numa direção e não tem na outra, e seria esse tipo de situação, né? Em eletromagnetismo, a gente não trabalha com resistividade, a gente trabalha com condutividade. Por isso que a gente vai, a partir de agora, ficar usando mais condutividade, né, na nossa formulação, né? Mas lembrando, sempre que, se você quiser calcular a resistividade, basta calcular o inverso de sigma, você tem a resistividade elétrica, né? Vamos usar agora essa formulação para ver qual o tempo de colisão, estimar mais ou menos, né, qual seria o tempo de colisão para um bom condutor. Vamos usar como base que a gente conhece mais ou menos, né, o tamanho de uma célula unitária de um sólido, né? Isso é conhecido, né? Tipicamente, o tamanho de uma célula unitária tem uma arestazinha de 3 angstroms, né? 2,5 angstrom, isso varia de sólido para sólido. Isso aqui é 0,3 nanômetros, 3 vezes 10 a menos 10 metros. Então, você tem, então, a densidade. Suponha que cada átomo libere um elétron, né? Então, 8 lá, cada átomo libera para uma célula 1/8, né? Tem 8 átomos aqui, 1/8, porque ele libera para as vizinhas, né? Tem 8 vizinhas. Então, os 8 liberam um, digamos, portador, um elétron por célula unitária, e com isso a gente tem a densidade, né, de portadores. Se A é 3 vezes 10 a menos 10, ao cubo dá 10 a menos 30, 9. Isso aqui é mais ou menos 10 a menos 29, que dá o resultado 10 a 29, né? A densidade de portadores num sólido, né? Se o sólido tem boa condutividade, ele tem uma condutividade da ordem 10 a 7, um bom condutor, nós temos a formulazinha para a condutividade, que é a densidade de portadores, carga do elétron conhecida, tempo de colisão que a gente quer estimar, massa conhecida, aqui está a carga, 1,6 vezes 10 menos 19, e a massa do elétron, por exemplo, 9,1 vezes 10 menos 31 quilos. Com isso, você tem aí o tempo de colisão, que é aquele tempo que a gente falou que era curto, né, que era pequeno, certo? Da ordem de 10 a menos 14 segundos, né? Observe que a gente consegue obter essas informações com base em parâmetros experimentais. Por exemplo, né, medindo resistência elétrica, obtenho a resistividade do material, e a partir da resistividade eu tenho a condutividade, né? Então, por isso que eu posso ter essa informação, né? Essas quantidades são conhecidas, tá certo? De teoria de sólido, né? A densidade de portadores, a carga do elétron conhecida, a massa. Então, é fácil, a partir de uma medida experimental, obter algo que é mais ou menos microscópico, né? Um próximo tópico relevante que envolve o transporte de carga é o princípio da conservação da carga, PCC, né? Não vamos confundir com o primeiro comando da capital, né? Isso aqui é o PCC de princípio da conservação da carga, que é muito simples, né? Carga total no sistema isolado é conservada, né? Esse é o princípio, né? Carga total, sistema isolado, é conservada. Então, se o sistema deixar passar carga, isso tem que corresponder a um decréscimo. Então, você tem um sistema em que você tem fluxo de carga, se a carga é Q, se a carga flui através da superfície fechada sigma, ela tem que ser contrabalanceada por uma queda, né? Se tem fluxo de carga, porque a carga está variando aqui dentro. É simples, é só isso. Então, equacionando, né? Calculando a corrente que flui através da superfície sigma, como sendo I, nada mais é do que a integral da densidade de corrente através da superfície fechada para o exterior, fluxo de J, né? Tem que corresponder a uma variação, taxa de variação da carga total no sistema. Ora, se o fluxo é positivo, é porque essa carga está diminuindo, né? Então, tem que ter uma relação de sinal aqui na frente. dQ dt
negativo, então menos DQDT é positivo, então o fluxo é para o exterior. Se DQDT é positivo, então menos DQDT é negativo, então o fluxo é para o interior. Então, o princípio da conservação da carga nada mais é do que essa simples relação, né, que está equacionando aqui agora, tá certo? Ora, se a carga é a integral de volume da densidade de cargas livres, do excesso de carga na região, então, essa é a forma integral do princípio da conservação da carga, né? O fluxo de corrente através de uma superfície fechada é a taxa da variação da integral no volume limitado por sigma, com sinal negativo, né? Ora, obviamente, a gente pode derivar a forma diferencial, né? Vamos fixar o volume. Observe que essa variação pode ocorrer tanto porque, geometricamente, eu estou mexendo no volume, no tempo, ou se a densidade de carga varia no tempo. Se apenas a densidade de carga varia no tempo, então essa forma fica mais simples, né? Você tem aí essa relação que só a derivada parcial que aparece. Ou seja, você fica agora com uma equação do tipo J de sigma igual a menos integral de volume de ρ dt. Se eu aplico aqui o teorema de Gauss, se transforma em integral de volume do divergente de J, não é? E se eu junto essas integrais, eu fico com e aí eu aplico essa condição para um volume diferencial, né? Então, volume diferencial, o resultado é simplesmente isso vezes o volume, né? A integral já é isso aqui. Isso aqui é zero, qualquer que seja ΔV, quer dizer que isto aqui é zero. E aí nós temos a forma diferencial do princípio da conservação da carga. Então, uma equação envolvendo o nabla, né, divergente de J, é relacionado naquele ponto, né, a taxa de variação da densidade de cargas naquele material. Observe que, no meio que satisfaz a lei de Ohm, né, se o meio tem a permissividade epsilon, uma condutividade sigma, então a gente pode obter alguns resultados interessantes. Primeiro que J é igual a sigma E, né? Por outro lado, D igual a epsilon E. Aplicando, vou fazer aqui separado que é melhor, né? Se você tem aí, né? A equação é essa aqui, divergente de J mais dρ dt igual a zero. J é sigma E, o meio é homogêneo, né? Sigma divergente de E mais ddt, por outro lado, ρ é o divergente de D, né? Igual a zero. Aliás, deixa eu rolar, não faz nada com o ρ, não, deixa eu rolar. Deixa eu ver que está. dρ dt igual a zero. A gente vai mexer aqui, na realidade, sigma divergente de D sobre epsilon, né? E aí você tem o epsilon também sai, porque o meio é homogêneo, vai ficar sigma sobre epsilon, divergente de D, mais dρ dt, igual a zero. Isso aqui é que é a densidade de carga, você tem a equação diferencial para ρ, né? dρ dt, mais, ora, isto aqui é o inverso de tempo, né? Para poder botar assim, né? 1 sobre epsilon sobre sigma, ρ, né? Então, dimensionalmente, isso aqui tem dimensão de tempo, né? Então, isso aqui é chamado de tempo de relaxação.
Então, a equação diferencial que governa a densidade volumétrica de carga no material que conduz é essa aqui. Se tiver qualquer excesso, esse excesso, a densidade é governada por essa equação, independentemente da distribuição de carga. Ora, a solução dessa equação, se a densidade é ρ0, é ρ igual a ρ0, exponencial de menos t sobre tal r. E essa equação mostra, né, que a carga de volume decai para zero, né, depois de algum tempo. Ou seja, um volume de material que tem um excesso de carga inicialmente, depois de algum tempo, se essa carga desaparece no volume, é porque ela vai migrar para onde? Para a superfície. Então, depois de algum tempo, você vai ter densidade de carga igual a zero, e a carga total, que não pode desaparecer pelo princípio da conservação da carga, vai ficar, né, depois de um tempo muito maior que o tempo de relaxação, essa carga vai para a superfície, né? Então, esse é o chamado tempo de relaxação, né? Que é proporcional a epsilon e inversamente proporcional a sigma. Quanto maior a condutividade, mais rápido é esse processo. Então, a relação tem que ser, de fato, de proporção inversa, né? Vou fazer um exemplozinho aqui. Acabamos de calcular, né, essa relaxação de cargas para a superfície. Por exemplo, vamos estimar mais ou menos o tempo de colisão, sabendo que o tempo de colisão, desculpe, o tempo de relaxação, né, igual a epsilon sobre sigma, né? Bom, por exemplo, se você tem um material que tem permissividade igual ao do vácuo, né, uma boa condutividade, né, 10⁷, nós falamos anteriormente, se você calcular essa razão, vai dar mais ou menos 10 a menos 18 segundos. Né? Então, num bom condutor, na prática, né, você tem todo o excesso de carga que haveria no volume vai para a superfície. Né? Vou fazer um exemplo aqui de cálculo de campos transitórios, né, no material. Vamos ver como é que se comporta esses campos. Ora, é simples, né? Se você tem inicialmente um excesso de carga numa esfera de raio A, digamos que inicialmente a densidade é uniforme, ρ0. O que nós falamos? Né? A gente falou que a densidade de carga decai, qualquer que seja o seu valor inicial, seja uniforme ou não uniforme a distribuição, a densidade de carga cai com essa dependência transitória, né? Ora, pela lei de Gauss, você pode aplicar a lei de Gauss aqui, tá certo? Uma esfera dentro aqui, uma esfera de raio R, né? A gente calcula, então, o fluxo elétrico. É fácil de mostrar que vai ser a densidade de carga a carga envolvida, né? E vai dar aquele resultado que a gente já conhece, é ρr sobre 3, só que é ρ de t, né? Em que ρ de t, essa formulazinha que eu acabei de falar. E dentro do condutor é isso que acontece, ou seja, existe um campo que ele vai durar um certo tempo, que é o tempo de relaxação. Vai existir um campo, né, até que essas cargas desapareçam. Como o ρt vai para zero, o d também vai para zero. O E pode ser calculado se a permissividade da esfera for epsilon, só dividir por epsilon, e a densidade corrente é sigma vezes E, né? E se você fizer as continhas, vai aparecer um tal R aqui embaixo. É o ρr sobre 3 e o tal R aqui embaixo. Né? Tudo radial, porque se a densidade inicialmente é uniforme, ela permanece uniforme em todo o volume da esfera. Ela não vai modificar a distribuição. Do lado de fora, o que acontece? A carga total é constante, né? Carga total vale aquele valor inicial, ρ0 vezes o volume da esfera.
Então, para o lado de fora, se você aplicar a lei de Gauss, não importa onde esteja a carga, ela está no volume, está uma parte indo para a superfície, né? A parte está no volume, mas a distribuição sempre é uniforme, né, nessa esfera. Então, se você colocar uma superfície gaussiana aqui fora, a carga envolvida sempre vai ser Q, que é esse valor aqui, né? Então, do lado de fora, tu se passa como se a carga fosse constante, uniformemente distribuída, como se tivesse uma carga pontiforme na origem. Então, você vai ter o resultado, que é campo que varia com o inverso quadrado da distância, né? E J do lado de fora é zero, porque não tem condutividade, né? Sigma igual a zero, né? Para calcular a densidade de carga superficial na esfera, usa-se a condição de contorno. D radial do lado de fora em R igual a A, menos D radial do lado de dentro em R igual a A. Aqui nós temos essas expressões, em R igual a A, isso aqui cancela, fica A aqui, né? Do lado de fora, do lado de dentro, aqui fica A. Só que do lado de fora é ρ0 e do lado de dentro é ρ de t, né? Então, o resultado é o ρ0 está aqui, o ρ de t está aqui. A densidade superficial de carga, ela evolui no tempo, de acordo com essa expressão, ou seja, à medida que t se torna muito grande, isso aqui desaparece, toda a carga vai para a superfície e a densidade superficial de carga se torna ρ0A sobre 3. Né? Bom, vamos falar agora sobre intercâmbio de energia, que pode levar à dissipação ou ganho, né? Ganho que a gente fala do campo, né? Suponha que você tem um volume do material, está aí mostrado, né? Está o volume, né? Você tem um campo aplicado e produz uma densidade de corrente em resposta a esse campo aplicado, né? Como é que é o intercâmbio de energia entre campo e portadores de carga? Ora, obviamente vai ter trabalho realizado. Bom, então a energia no volume, vamos chamar de W maiúsculo, energia de interação, né? Campo com portadores. A energia no volumezinho ΔV, vamos chamar de delta minúsculo de W, e a variação dessa energia total, né, num tempo dt, é um d minúsculo WR, né, da energia total, certo? Isso aqui é um pedaço disso aqui. Num tempo dt, essa energia varia de dW, porque houve um intercâmbio de energia, né? E o volume diferencial, a energia varia de de um pedaço, né, do material, que é delta, né, delta de volume, do dW, certo? Essa é a variação da energia diferencial em ΔV no tempo dt. Então, tem duas diferenciais envolvidas. Uma é indicada pela letra D minúsculo, que é associada a um incremento de tempo que vai produzir uma variação de estado de energia. E outra, um delta minúsculo, que é associado ao elemento de volume, né? Então, se eu pego o centroide desse volume, movo de dx num tempo dt, né? Então, há um trabalho realizado pelo campo elétrico, né, que está atuando. E esse elementozinho de volume sofre a ação do campo elétrico, e o trabalho realizado pelo campo é F dx, né? Força elétrica. Então, a taxa de variação desse processo, né, ddt desse processo aqui, é o dx dt, é o movimento que eu produzo, né? Ou seja, o trabalho realizado a uma taxa, né, que depende da velocidade média do centroide do volume, né? Ora, isso aqui vai me dar, então, uma potência, né, mas só que é uma potência do volumezinho, uma potência intercambiada no volumezinho ΔV, chamada de delta, né, potência de intercâmbio em ΔV, potência elétrica, força elétrica dá para calcular, né? Então, a potência elétrica
intercambiada no volume ΔV entre campo e portadores vai ser a força elétrica, vezes dx dt, que é a velocidade média. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Então, a gente modificou a posição aqui, vai ficar dq vezes v. dq, por sua vez, tem densidade de carga, né? Isso aqui é dq. E aí aparece um produto ρV, que é a densidade de corrente. Então, o que acontece? A potência intercambiada no volume ΔV simplesmente é volume ΔV, produto escalar de J com E. Né? Esse é o resultado obtido nesse modelo. Né? E a potência total intercambiada entre campo e portadores vai ser a integral de volume dessa quantidade. Ampere por metro quadrado, volts por metro, ampere volt, que dá watt por metro cúbico, vezes metro cúbico, que dá potência em watts. Então, essa fórmula simples é a fórmula que prevê, né, quanto de potência vai ser intercambiada entre portadores de campo. Muito bem. O que acontece, né? Se essa potência intercambiada é positiva, a gente está falando de um meio passivo, né? Ou seja, essencialmente, se em todo o volume J escala S é positivo, né? É o que acontece no material que obedece à lei de Ohm, por exemplo, J igual a sigma E, né? Então, você vai ter JE igual a sigma módulo de E ao quadrado, que é maior que zero, né? Porque sigma é positivo, como nós vimos antes, né? Então, você tem o campo fornecendo energia para os portadores de carga. Então, você tem aí um meio passivo, ou seja, e esses portadores, como eles colidem, né, com os íons da rede cristalina, do sólido, então essa energia não volta, né, ela é dissipada como forma de calor. Por outro lado, é possível, em algumas situações, você fazer com que esse JE seja negativo, pelo menos em média, né, na integral, tá certo? Não em todo o volume, mas em partes do volume, mas de forma que o resultado integral dê uma potência final negativa. Ora, o que acontece agora? Então, se não é o campo quem está fornecendo energia, é porque é o oposto. Quem está fornecendo energia agora são os portadores, né? Então, o campo sai fortalecido desse processo, o campo aumenta, você amplifica, né? É assim que são feitos os lasers de elétrons livres, né? Eles são feitos numa seção de um acelerador linear de elétrons. Esses elétrons interagem com o campo, eles são feitos, a trajetória do elétron é modulada no espaço, de forma que, em relação à variação espacial do campo, o produto escalar é sempre negativo, né? Você coloca essas duas coisas fora de fase, de forma que você retenha isso aqui o máximo possível num comprimento de interação, e aí o campo que entra com certa amplitude sai fortalecido, né? Você tem ganho, certo? Outros dispositivos, como a Klystron, que é um gerador de micro-ondas, também opera nesse princípio, né, em que você faz essa interação ser negativa, válvula de ondas viajantes de micro-ondas, entre outros dispositivos, certo? Lasers também, né? Você pode modelar por condutividade, como sendo uma condutividade negativa, digamos assim. Na realidade, não é a condutividade, mas o produto escalar de J da densidade corrente com o campo elétrico dá negativo, né? Bom, em conclusão, né, em último tópico que a gente vai falar agora, como é que a gente resolve problemas de valor de fronteira em meios condutores, né? O problema é semelhante ao caso elétrico, certo? Você tem um meio, geralmente linear, homogêneo, isotrópico, com a condutividade constante, né? O meio é uniforme, né?
limitado para uma superfície sigma, alguma especificação é dada para o potencial na fronteira, então como é que resolve o problema? No regime permanente, ele não está falando de regime variando no tempo, ele está falando de regime permanente, ou seja, o transitório já passou, então não há mais variação no tempo da densidade de carga, né? Então você tem que divergente de J pela equação da continuidade, que é o princípio da conservação da carga, né? Em forma diferencial, também chamado de equação da continuidade. Você tem divergente de J igual a zero, né? Esse é o chamado regime de corrente estacionária, né? Por outro lado, no regime estacionário também, o campo é irrotacional, né? No regime DC, digamos assim, né? Dessa relação, lembrando que J vale sigma E, né? Então, como é irrotacional, ele é menos o gradiente de φ. E se eu jogo esta relação nessa aqui, J igual a sigma E, eu coloco o sigma na frente, fica menos sigma Laplaciano de φ igual a zero, ou seja, no meio condutor linear homogêneo isotrópico, o potencial satisfaz a equação de Laplace, né? Então, o método formal de solução de problemas de valor de fronteira em meios condutores é simples, né? Dada o potencial de fronteira ou sua derivada normal, que é o problema de Dirichlet ou Neumann, né? Resolve a equação de Laplace, que a gente já desenvolveu métodos para isso. Obtém a densidade de corrente, não precisa obter campo elétrico nem densidade de fluxo elétrico, obtém direto a densidade de corrente, né, dessa relação, e obtém as propriedades da estrutura, como, por exemplo, a corrente que flui através do material, tá certo? A impedância, entre outras coisas. Como a gente fez anteriormente, né? Resolvendo a equação de Laplace num capacitor, você tem a capacitância. Num condutor, a gente vai obter geralmente a resistência elétrica, né? Entre outras propriedades, né? Então, se você tem mais de um meio, né? Como a gente já falou no capítulo 3, né? Ou seja, dois meios em contato, com a superfície de contato sigma C, né? Essa região de contato aqui, ou a sigma C envolve um dos meios. O que a gente faz é obter soluções gerais nas duas regiões, que satisfazem a equação de Laplace, e aí a gente precisa casar as condições de contorno na interface, né? Uma delas nós já sabemos, né? O potencial é contínuo, né? Como as grandezas envolvidas são o potencial e a densidade de corrente, eu preciso saber que condição de contorno a gente obtém para a densidade de corrente, né? Então, nós temos aí a construção geométrica, um cilindrozinho gaussiano, né? E a gente vai derivar a condição de contorno no regime transitório também, né? E mostrar como o caso particular no regime estacionário. A equação é o princípio da conservação da carga. Nós já fizemos isso várias vezes, né? Se eu faço um cilindro diferencial, isso se resume ao fluxo de J nas tampas, né? Essa contribuição aqui. Então, fica uma descontinuidade em J, normal, se houver carga de superfície, né? Isso aqui nada mais é, né? Do que dq dt, né? Certo? O volume não varia no tempo, né? dq dt. Como a carga de superfície, se houver carga de superfície, isso aqui vai dar a área, né? ΔS dρs dt. Então, é por isso que aparece do lado de cá. Como é que aparece um ΔS de lado de cá e outro do lado de lá, esse ΔS aqui cancela. E você fica com essa equação. Ou seja, a condição de contorno no regime transitório para o J é essa aqui, né? Que vem da equação da continuidade. Descontinuidade no J normal é a taxa de variação no tempo da densidade superficial de carga. No regime estacionário, em que a variação do tempo é zero, né,
o J normal se torna contínuo. Essa é a condição de contorno para o J para problemas em que a corrente e a densidade de carga, as cargas se estabeleceram no regime permanente, né? Vamos fazer um exemplozinho rápido, né? Considere aí um exemplo de problema de valor de fronteira, né? Um resistor esférico, tá certo? Suponha que você tem uma região entre eletrodos, né? Esse eletrodo aqui, essa região aqui é um condutor perfeito, um eletrodo, né? Essa outra é um outro eletrodo aqui fora, né? Você tem, então, a questão é, aplicada a uma diferença potencial de V volts, ou seja, o eletrodo externo aterrado e interno a uma tensão V, potencial V, né? Qual é a resistência elétrica dessa estrutura? Então, é necessário resolver o potencial para poder obter as características de fluxo de corrente. Então, primeiro, resolve a equação de Laplace. Nós já sabemos esse problema, problema em que o potencial é dado, né, na fronteira V e nessa outra vale zero. Então, a solução é aquela solução inverso da distância, mais uma constante. É fácil observar por expressão que essa solução aqui satisfaz as condições de contorno. R igual a B dá zero, né? Em R igual a A, vai dar B menos A em cima e vai dar B embaixo. B menos A cancela, B cancela, vai dar V, né? Certo? Então, obtido o potencial, a segunda parte é o quê? Obter a densidade corrente dessa relação. Vai dar o inverso quadrado da distância, novamente. Vai dar essa função. E a corrente que flui numa seção qualquer, né? Qualquer esfera imaginária de raio R que você colocar, você calcula o fluxo de corrente, a corrente I que flui, né? Ora, aqui você tem que o elemento de área é R2 de ômega a R. Esse R2, independentemente do valor dele, vai cancelar com R2 do J, né? E aí você tem a integral de ômega é 4π, então aparece um 4π aqui. Esse é o resultado obtido. Aí você tem a corrente entre a corrente que flui e a diferença potencial aplicada. E aí você pode, então, determinar a razão V sobre I, né, que dá a resistência Z. Se você for ver, né, vai dar B menos A em cima, que dá esse comprimento L, a espessura da região. 4πAB é 4π1 raio, que é a média geométrica entre A e B, ao quadrado, né, R2 da AB. Então, essa expressão é parecida, né, com a resistência elétrica de um resistor de seção transversal uniforme, mas isso aqui não é a área, né, de um eletrodo, tá certo? É uma área equivalente, tá certo? Então, tem a espessura atravessada pela corrente e a área equivalente, né? Obviamente, se essas áreas são próximas, se os raios são parecidos, então isso aqui converge para aquele resultado do condutor de seção transversal uniforme. Okay? Muito bem, com isso nós concluímos essa nossa aula sobre condução elétrica.